Pedro Frazão, o PS acusou a oposição de estar a querer deitar abaixo uma ministra, no caso, a Ministra da Saúde, obviamente. Foi esse o propósito do Chega quando pediu este debate no Parlamento sobre a situação das urgências? Olá, Luísa, muito obrigado pelo convite. Cumprimento também todos os meus colegas de painel e quero dizer lá para casa que não foi o propósito do Chega pedir a demissão da Ministra. Aliás, o nosso líder, André Ventura, nunca, em momento algum, até hoje, pediu a demissão da Sra. Ministra. De facto, o que é preciso é apontar é a incompetência política desta Sra. Ministra, que nomeia os conselhos de administração de todos os hospitais EPS, nomeia também as direções das ARS e que elas sim são responsáveis por fazer as escalas. Mas eu gostava só, antes de passarmos ao problema, de gestão? Antes de passarmos a esse problema, gostava de me dirigir diretamente aqui ao Sr. Deputado Paulo Marques, que mostrou um gráfico que é absolutamente falacioso, porque, como sabe muito bem, esse gráfico, esse aumento de número de funcionários no Sistema Nacional de Saúde que mostrou aí, é um facto, mas deve-se única e exclusivamente à passagem automática de todos os funcionários dos hospitais PPPs que passaram para EPS. E automaticamente da passagem desses funcionários das PPPs para as EPS, obviamente que o Serviço Nacional de Saúde absorveu de forma automática milhares e milhares de funcionários do Sistema Nacional de Saúde. Não significa um aumento da resposta? Não, obviamente que não, porque eram funcionários que já lá estavam, que ficam muito bonitos ali no gráfico do PS, mas que eram funcionários que já existiam, simplesmente saíram da alçada de um PPP para uma EPE. Portanto, esse gráfico é absolutamente falacioso. O Sr. Deputado disse também que o Sistema Nacional de Saúde não parava, mas o Sistema Nacional de Saúde estou completamente parado. Ou o Sr. Deputado esquece que num ano de pandemia fizeram-se menos 4 milhões e 500 mil de consultas, cirurgias, urgências e internamentos. O Sistema Nacional de Saúde para, sim, sempre que há um excesso de pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal para. E para por tudo e mais alguma coisa. A situação que nós estamos a viver agora é uma situação de contingência, não é só uma situação na obstetrícia, eu quero dizer isto lá para casa muito francamente, é uma situação na obstetrícia, na anestesiologia, na medicina interna, na traumatologia. Anteontem houve um grande desastre em Santarém, com 2 mortos e 3 feridos graves. O desastre foi à porta da A1, que fica a 2 ou 3 quilómetros do Hospital Distrital de Santarém, e nem um único ferido foi para o Hospital de Santarém. Um foi para Abrantes, que fica a 70 quilómetros, outro foi para Lisboa, 70 quilómetros, e outro foi para Vila Franca de Xira, mas foi-lhes prestado socorro. Que fica a 50 quilómetros. Foi-lhes prestado socorro. O Sr. Deputado, se tiver um acidente grave e gostava de ir para 70 km ou queria ir para um hospital que esteja a 10 km? O sistema funcionou, não é? Não funcionou porque o Hospital Distrital de Santarém estava fechado porque não tinha nem traumatologia, nem medicina interna, nem obstetrícia. Está a ver? Portanto, o Sistema Nacional de Saúde está parado e isto é preciso denunciar grandemente, e foi por isso que o Chega chamou a Sra. Ministra da Saúde ao Parlamento e ela chumbou redondamente no exame que lhe foi feito. Não apresentou uma solução, apresenta sempre as soluções do Partido Socialista, é sempre comissões técnicas, avaliações, estudos, mas condicionar ou dar ao Sistema Nacional de Saúde a robustez que é necessário para ele funcionar e para valer aos portugueses, isso é que não é capaz. Já vamos a qual deve ser a resposta do ponto de vista da intervenção e o senhor está a fazê-la agora. Muito obrigado, Luísa. Peço desculpa. De facto, esse enorme desequilíbrio que existe entre os tarefeiros e os médicos da casa é que cria esse desconforto que faz com que depois os médicos da casa, ao atingir as 150 horas de trabalho extraordinário, que são máximas, que é a própria legislação da DGS, depois acabem por não se verem, vêm-se confrontados com uma situação em que quem vem um médico tarefeiro que num dia ou num turno ganha exatamente o que eles ganham no mês. E, portanto, obviamente, isso é um enorme desequilíbrio e isso tem que acabar. Tal como, na nossa perspectiva, tem também que acabar esta imposição das 150 horas de trabalho extraordinário para que os médicos, em querendo, possam fazer essa complementaridade. Mas como é que isso pode terminar não havendo profissionais de saúde para fazer esse trabalho? Isso é um problema que o Partido Socialista tem que resolver, ou quem estiver no governo, com um inventário nacional dos profissionais de saúde. E a lei está no papel desde 2015 que o Governo tinha que fazer um inventário dos profissionais de saúde em Portugal e não existe. Portanto, o Governo, quando precisa de saber quantos profissionais de saúde existem, tem que ir perguntar à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Enfermeiros, nem sabe os que imigram e os que não imigram, apesar de isso estar legislado na lei. Mas deixe-me só responder ao Sr. Deputado João Dias, que disse que o Partido Chega quer destruir o Serviço Nacional de Saúde. Sr. Deputado,
verdade. Até o próprio polígrafo, na última legislatura, disse que o Partido Chega foi o partido que mais apresentou propostas para reforçar o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, isso o que diz é absolutamente mentira. Depois, quando diz que o Serviço Nacional de Saúde, os hospitais públicos são mais baratos, também é mentira. Consulte o relatório de contas, o relatório do Tribunal de Contas sobre o exercício entre 2017 e 2021, vai deixar de cozinhar em casa e passa a comprar toda a comida fora. Os PPPs, se for mais barato, talvez. Mas a verdade é que também há a notícia de que casos graves são recusados pelos hospitais PPP e os doentes reencaminhados para o Serviço Nacional de Saúde. O Tribunal de Contas disse que os PPPs representaram uma poupança de 203 milhões de euros. Nesses casos em que existe pontualmente o envio para o SNS, obviamente que o SNS estará lá para os receber. Mas nessas alturas em que existia o Hospital de Braga, quando o Hospital de Braga era PPP, ouviu este alarme social e a recusa de grávidas, é que não existia, não é? Além disso, a esquerda toda unida, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, aprovaram a Lei de Bases da Saúde, que foi apresentada em 2000, pelos vistos não, foi aprovada em 2019 como uma grande panaceia para o Serviço Nacional de Saúde. E afinal, em vez de ser a panaceia, está a ser a eutanásia. Uma eutanásia que, aliás, foi aprovada há pouco tempo. Não sei se o Partido Socialista quer utilizar a eutanásia para resolver os problemas que tem no Serviço Nacional de Saúde, mas isso é absolutamente lamentável. Além disso, um grande problema que existe no Serviço Nacional de Saúde são também os cuidados primários. Eu queria mostrar esta fotografia, que é do Centro da Saúde de Póvoa de Santiria. Não é muito longe daqui, são a 17 km de Lisboa. Portanto, não estamos a falar em nenhum interior longínquo. A 17 km do centro de Lisboa, do nosso Parlamento, existem mais de 20 pessoas à espera, à chuva, numa madrugada, para terem uma consulta. Estas pessoas que estão aqui à espera de uma consulta, hoje estão à espera de muita organização. Hoje estão à espera de uma consulta à porta do centro de saúde, não tendo consulta, amanhã vão para a urgência, porque um doente não urgente hoje é um doente emergente amanhã. E, portanto, o grande problema do Serviço Nacional de Saúde é que, ao contrário do que a esquerda acha, o Serviço Nacional de Saúde tem que ter 3 pilares. O pilar do serviço público, o pilar do serviço particular e o pilar do serviço social. Enquanto o Governo não entender que o pilar social, do serviço social e o pilar particular são ajudas, são mais duas pernas para caminhar e quiser só andar ao pé coxinho no serviço público, vai sempre ser um serviço coxo. A ministra admitiu agora acordos para... Finalmente, mas as questões em que há anos que eles existem. Há anos que eles existem esses acordos. A ministra foi completamente incompetente num fator-chave na saúde, que é a previsibilidade. Qualquer médico sabe que tem que prever o estado de saúde do seu doente. A ministra da Saúde veio às televisões dizer que sabia quando é que iam faltar médicos, estava ao corrente das escalas e que isto é até uma situação estrutural e que se repete vários anos durante vários feriados. Bom, então se a ministra sabia, porque é que esperou até às 24 horas antes para atuar? E, aliás, nesse fim de semana, em que houve o enorme alarme social por causa da morte do bebê nas Caldas da Rainha e o fechamento de todas as urgências, a ministra esteve desaparecida, esteve a apanhar o bronze, esteve a bronzear-se, só apareceu na segunda-feira para uma conferência de imprensa e ao fim de apenas um dia com reuniões com várias horas, conseguiu elaborar um plano de contingência. Bem, se ela ao fim de um dia consegue elaborar um plano de contingência, a pergunta é porque é que não elaborou antes? Se era previsível, se conseguiu elaborar um plano de contingência, e se ele já existia, podia ter usado a previsibilidade e ter acautelado a situação antes. Não acautelou porque é incompetente. Paulo Marques. Eu queria só deixar o senhor deputado com a resposta privada. Pedro Frazão, o que é que tem faltado para fixar os profissionais de saúde no SNS e se é um problema de financiamento ou não? Do meu ponto de vista, é um problema também de financiamento, porque o Orçamento da Saúde tem vindo a ter ciclos de subfinanciamento sucessivos ao longo dos últimos anos. Isso está já referido por várias ordens e por várias avaliações técnicas, mas reside sobretudo no respeito pelos profissionais. Nós temos falado aqui muito de médicos, mas temos também falado dos senhores enfermeiros. Recentemente, a Ordem dos Enfermeiros fez um estudo sobre as condições de vida e de trabalho dos enfermeiros em Portugal, e não sei se o senhor deputado Paulo Marques sabe, ou se a sua ministra sabe, que o número de enfermeiros que considera ter sofrido de assédio moral no SNS é de 31%. Portanto, quer dizer que os senhores enfermeiros sofrem assédio, ou um terço sofre assédio moral. Além disso, dizem que 71% não conseguem descansar efetivamente nas folgas, não gozam 7 dias, não chegam a gozar 7 dias de férias seguidos, grande parte dos inquiridos trabalham a mais horas extra e, portanto, são pessoas que não se sentem
Portanto, João Dias está a mostrar um exemplo que acontece o mesmo no privado. Mas no privado as pessoas Mas no trabalham... privado não faz mal, mas, no público não, mas nós também combatemos, quer no privado, nós quer no estamos aqui público. porquê? Porque está a haver o caos no público, não é no privado. Com o privado pode ser o bem, o privado não está sobre a alçada da Assembleia da República nem sobre a alçada do Governo. Não é? Tenham um acordo com o SNS. Podes respeitar as relações laborais. Nós estamos aqui... Podes respeitar. Temos de terminar. Nós não queremos o privado. Nós estamos aqui hoje a debater porque o que está em caos são os hospitais públicos, não são os privados. Portanto, não divirja o problema. E temos que ver também quem é que vai lucrar com este caos. O Sr. Deputado quer a hegemonia do público, quer tudo público. Não é? Quer recusar completamente. Dúvidas, mas quem é que lucra com isso? Quem é que lucra com este caos no sistema público? Olha, eu hoje não disse à Sra. Ministra, mas devia ter dito que a semana passada em Portugal ultrapassou-se a barreira dos 4 milhões de seguros de saúde em Portugal. E não há 4 milhões de pessoas ricas em Portugal. Portanto, em Portugal existem neste momento 4 milhões de seguros de saúde. Porque as pessoas... ao privado por falta de resposta do público. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de capacidade financeira pode deixar de passar férias, pode deixar de ir a um concerto, pode deixar a ter outro ou ir jantar fora, mas prefere ter um seguro de saúde. E quem é que lucra com isso? É que afinal, se calhar, nós temos que... Temos de acabar. Se calhar tem que ver a coisa ao contrário. É que os maiores amigos... As empresas de telecomunicações oferecem seguros. Os maiores amigos da medicina privada não somos nós, os maiores amigos são os senhores, porque o caos que está no Sistema Nacional de Saúde faz com que em Portugal hoje existam mais de 4 milhões de seguros de saúde. E as pessoas compram o seguro de saúde, as pessoas gastam dinheiro com seguros de saúde, porque os senhores destruíram o Sistema Nacional de Saúde e estão a destruir o Sistema Nacional de Saúde. Temos de terminar, não sem antes ouvir a opinião.